Amém. Aleluia. Não sabia que ia trazer a mensagem. Aleluia. Mas Deus, Ele sabe, né? Ele sabe quando você levanta, Ele sabe quando você deita, Ele sabe o teu pensamento antes mesmo dele ser formado. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo com mais delongas. Abra a vossa Bíblia no livro de Atos. Aleluia. Eita Deus! É uma palavra Aleluia! bem conhecida da igreja aqui nesta noite. Quem lê a Bíblia sabe o que eu vou falar nesta noite. É Deus! Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aleluia. Versículo 25. Aleluia. A qual Eita Deus! Aleluia! Coração essa palavra nessa noite. Atos capítulo 16, versículo 25. E vai dizer assim, ó: e perto da meia-noite. Glória a Deus! Aleluia. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, e os outros presos os escutavam. Agora vem a melhor parte, aleluia. Versículo 26. Olha só o que Deus vai dizer no versículo 26. E de repente, aleluia, sobreveio tão grande terremoto que ao alicerce dos cárceres se moveram, e logo abriram todas as portas, e foram soltos todos os presos. Aleluia. Podemos assentar nesta noite. Aleluia. Glória a Deus! Eu não sou pregador, aleluia. Aleluia! Eu não sou nenhum Marcos Feliciano, não, aleluia. Mas eu tenho chamado, aleluia. Quem tem chamado, aleluia, pastora, é apedrejado, aleluia. É Deus, aleluia. Quem tem chamado, pastor Paulo, Glória a Deus. aleluia, tem que ser apedrejado. É Deus. Aleluia. Deixa eu começar a pregar aqui nesta noite, aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim, aleluia, que aquele que tem chamado, ele faz a obra do Senhor, aleluia. Ele não está se portando com A, ele não está se portando com B, não, aleluia. Ele tem Glória a Deus! É com a palavra, aleluia. O compromisso do homem de Deus, aleluia, não é com o homem, não é com a palavra, é a palavra que liberta, É a Deus! palavra que cura, é a palavra, aleluia, que faz a transformação, aleluia, de dentro para fora. É Deus! De dentro para fora que tem a transformação, pastor Paulo. É Jeová! Não adianta, pastor Paulo, Fala mesmo, Jeová! você colocar um terno, uma gravata e falar que é crente, É Deus! e falar que ama o seu irmão, aleluia. É bom chegar perto do irmão, não cheirosinho, você abraçar, eu te amo. É Mas Deus! eu quero ver você ir na formação mendigo, falar para ele, ó, Deus me livrou, Ele também quer mudar a tua vida, Ele também quer dizer para você assim, que hoje você está vivendo nessa situação, mas amanhã você vai estar pregando a palavra de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Eu quero dizer para você que quem faz a obra é apedrejado, aleluia. Eu quero dizer para você que quem faz a obra tem que ser açoitado. Mas o que é isso, presbítero Neilton? Eu fui ver o que é açoitar, Neilton. Aleluia. Açoitado é ser chicoteado, irmão Jefferson. É Deus! Chicoteado. Quem faz a palavra, aleluia, prega a palavra de Deus, prega o
pregar, mas tem que viver também. É Deus. Não adianta só falar e não fazer. Aleluia. Eu quero dizer para você que Paulo e Silas, eles levaram 39 chicotadas. Por quê? Porque estava fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo aleluia! de Deus. Levaram 39 chicotadas. Aleluia! Mas você está dando risada por quê, presbítero Neilton? Eu estou risado, sabe por quê? Porque quando você está levando a chicotada, Deus está te exaltando. Quando você está sendo humilhado pelo homem, Deus ele levanta do trono e fala assim: humilha mais, porque aleluia! Ele vai exaltar. Glória a Deus! Certo? Porque quando a palavra de Deus, aleluia, nós estamos falando aqui sobre oração, aleluia. Quando você põe o seu pezinho para trás e começa a orar, começa a falar com Deus grande, é Ele que te escuta, aleluia. Eu quero dizer para você, aleluia, que o salmista Davi, pastor Paulo, o salmista Davi no seu capítulo 3, versículo 5, a Bíblia vai dizer assim, ó: de manhã ouvirás a minha voz, pela manhã eu apresentarei a ti e vigiarei. Aleluia! Tu és lindo, Deus! Oh, Não adianta só orar, pastor Paulo. Não adianta falar só de amor, mas não amar. Aleluia! Deus, Ele conhece você por dentro, não por fora. É Deus. Pastor Paulo, você me conhece por fora, mas meu Deus conhece por dentro. Aleluia! Deus, aleluia! Ele está aqui nesse lugar, pastor Paulo. Porque presbítero é que Deus está aqui nesse lugar. Tá? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, lá no livro de Mateus, no seu capítulo 20, no seu versículo 18, a Bíblia vai dizer assim, pastor Paulo: aonde tiver um ou dois reunidos em meu nome, É Deus. aleluia, em meu nome eu estarei presente. Deus está presente nesta noite, aleluia. Mas há diferença, pastor Paulo, do chamado e daquele que é escolhido. aleluia! É É a Deus. diferença do chamado e do escolhido. Prova para mim, presbítero, eu tento a Bíblia, vou provar então. Aleluia. Eu quero dizer para você, aleluia, quando você é escolhido e é chamado, Tu és lindo, Deus! a Bíblia vai dizer, aleluia, lá no seu capítulo 3, versículo 18, capítulo 3, versículo 18 de Malaquias, a Bíblia vai dizer assim, pastor Paulo: então, olha só, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, Aleluia! serve a Deus e o que não serve. Aleluia, Deus! Aleluia! É Bíblia nesta noite. Eu vim pregar a Bíblia nesta noite. Aleluia! Eu vim pregar a Bíblia nesta noite. Eu vim pregar um Deus que muda, um Deus que muda a história, um Deus que fala em Romanos capítulo 8, no versículo 1, aleluia! Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim o Espírito Santo. Glória a Deus! Mas nós estamos falando de oração, aleluia. E quando a Bíblia fala de oração, aleluia, pastor Paulo, a Bíblia vai dizer de um homem chamado Daniel. Olha só que nome bonito, pastora, pastor Alessandro. Daniel, olha só. Aleluia! Daniel, ele orava É 3 vezes ao dia. verdade, Senhor, olha aí. De manhã,
de tarde e de noite, Jefferson. 3 vezes ao dia. A Bíblia não fala que hora que ele orava, não fala. Mas quer dizer, ele orava que ele orava. Ele buscava um Deus, aleluia. Um Deus que ele ainda trabalha no século 21. Aleluia. Nesta noite ele vai trabalhar na tua vida. Porque se você, aleluia, colocar o joelho para trás, aleluia, não tem capeta, não tem demônio que possa impedir a sua vitória nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Só Deus na nossa vida, pastor Paulo. É só Deus, aleluia. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que quando você entra no Facebook, pastor Paulo, você só vê crente falando mal de crente. É Deus. Aleluia. É verdade. É Jeová. Ah, mas por que fulano fez isso? Por que fulano está fazendo aquilo? É Deus. Por que fulano faz isso? Mas agora você entra no Facebook e você não vê Pai de Santo falando de Pai de Santo. Glória a Deus. Aleluia. Dessa maneira, papai. A Bíblia vai dizer assim, aleluia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos, aleluia, João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 da palavra do Senhor de João, que versículo 36 diz assim, ó: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Deus. Ah, mas por que está falando isso, presbítero Neilton? Ah, mas você não é livre? Você não é crente? Por que você está falando mal da igreja B? Por que você está falando da igreja C? Por que você está falando mal da igreja A? Ah, mas Deus não está lá. Deus não está lá. Está sim. Eu acabei de dizer que aonde tem 2 ou 3 É Deus. Deus está presente. Aleluia. Eu me alegrei, pastor Paulo, quando eu vi esse jovem falando da palavra do Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê que eu me alegrei? Santo de Deus. Lá fora tem os jovens de 14, 15 anos É Deus. na mão de Satanás. Verdade, Senhor. Aleluia. Verdade, E tem Deus. crente brigando por causa de oportunidade dentro da igreja. É Deus. E tem crente brigando por fortuna dentro da igreja, por oportunidade, pelo banco da igreja. Não, eu vou sentar aqui porque eu sou melhor que este. Não, É eu vou Deus. sentar aqui porque eu sou melhor que este. Eu sou melhor que este. Não, para Deus nós somos todos iguais. Aleluia. Na tua presença, aleluia. A Bíblia vai dizer assim, aleluia, lá no seu capítulo 24, versículo 14 de Mateus, isso mesmo, capítulo 24, versículo 14 de Mateus, a Bíblia vai dizer assim, pastor Paulo: e muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É Jeová. Poucos são os escolhidos, aleluia. Poucos são os escolhidos. Os escolhidos não passam tempo no Facebook, não. Os escolhidos não passam tempo falando mal da vida de fulano, não. No WhatsApp, não. Mas passa o tempo lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lendo dessa palavra que muda a vida do homem. Mas nós estamos falando sobre oração nesta noite. E agora eu quero abrir um parênteses nesta noite. Aleluia. Eu quero dizer um tema para essa palavra. A oração do justo, ela pode muito ser. É Deus. Aleluia, Deus. Dessa Não, maneira. você não entendeu. Ô Jeová. A oração do justo, ela pode muito
seus efeitos. Eu quero abrir um parênteses nesta noite. Havia uma mulher, pastor Paulo, na cidade de São Paulo, aleluia, e havia um crente na cidade de São Paulo também, aleluia. E quando aquela mulher abriu o armário, no final do mês, pastor Paulo, só tinha fubá e sal. A lágrima desceu no joelho também. É Deus! Dessa maneira, Vai pegando, crente, para depois. Glória a Deus! Glória. E do outro lado da cidade, a 3, 4 cidades depois, a oração daquela mulher, aleluia, Jefferson, foi no ouvido daquele crente. Deus falou para ele assim: olha, pega aquele carro que eu te dei, vai até no mercado, faz uma compra grande, não é pequena não, eu falei grande, é grande. Tá bom, Senhor, se o Senhor mandou, eu estou indo. Isso que é ser obediente. É Deus! Não é obedecer o homem, é obedecer a Deus, aleluia. Nós somos submissos ao nosso pastor? Somos, tem que ser, a Bíblia diz, tem que ser submisso ao seu pastor, aleluia, mas não deixar de fazer a obra do Senhor. dessa maneira, Deus. Ele pegou, foi no mercado, passou 3 carrinhos, aí ele falou com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você ouve a voz de Deus. É Deus! Ele falou com Deus: Senhor, mas onde vou levar essa compra agora? Deus falou: entra no seu carro. Ele entrou. Na partida, ele deu uma partida. Ele falou assim: vai reto, aleluia, vira à direita, continua reto, e vai chegar numa casinha, com uma janela, com um pano, nem motor tem, e do lado de fora tem uma luzinha bem fraca. É lá que a minha serva está precisando do meu agir, do meu trabalhar. É lá que você vai Aleluia! errar. Glória a Deus! Agora, pastor Paulo, agora fica melhor. E Deus falou para ele: ó, compra um cobertor, certo? E compra também uma boneca. A criança pediu uma boneca. O irmãozinho pediu um cobertor porque estava muito frio. Ele falou assim: irmã, aqui está essa compra, mas eu não entendi algo. Por quê, meu pastor? Ela chamou ele de pastor. Mas por quê? Porque Deus falou de me trazer uma boneca. A menininha falou: a boneca é minha. Glória a Deus! Meu Deus, O rapazinho veio correndo, irmão, e falou assim: o cobertor é meu porque é muito frio. Eu quero dizer para você que nesta noite Deus, Ele ouve a tua oração. É Jeová! Eu quero dizer para você que Deus nesta noite, Ele está ouvindo o seu gemido pela madrugada, seja pela manhã, Ele está ouvindo a sua oração. Eu quero dizer para você, aleluia, nesta noite, que há 6 anos atrás, eu falei com Deus: se o Senhor me livrar, eu vou contar. Eu vou contar meu testemunho aonde eu for. Eu fui condenado, pastor Paulo, de uma coisa que eu não fiz. Há 20 anos de cadeia. 12 anos fechado, o Jeff está ali, sabe. 12 anos fechado e 8 mil de multa. Aonde eu vou arrumar 8 mil de multa? Ganhando 600 reais por mês. Deus falou assim: ainda sou eu, Deus. Aleluia! aleluia, Deus. Deus ainda sou Oh, Deus eu, vivo! de providência. Deus sou eu, tremendo! Deus ainda que ouço a tua oração, aleluia. Aí eu fui para a oração. Mas engraçado, pastor Paulo, que quando tudo tá bom, nós não vamos de orar. É Deus! Dessa maneira. É assim mesmo, papai! Quando tá tudo bom, gente, nós não vamos de orar, rapaz. Mas quando vem a luta, meu Deus do céu, hora meia-noite, hora perto da meia-noite, hora 3 horas da manhã,
Aleluia. A minha advogada liga para mim, pastor Paulo, porque aqui a Bíblia diz assim em Lucas: os doentes precisam de médico. É, Deus. Os são não, mas os doentes sim. Jesus disse, não é eu que estou dizendo. Peguei uma advogada e ela falou para mim: ó, é sério, viu? Esse aí é sério, essa acusação é séria, hein? Eu cobro 13 mil reais, senhor. Falei: Jesus, como é que eu vou pagar 13 mil reais? Eu ganho só 600 por mês. Ela falou: o que você prefere? Ficar solto ou você prefere pagar os 600 reais e Deus vai agir na sua vida? Falei: eu prefiro os 600. Paguei 600 para São Paulo, todo mês, 600 reais. Até doía no meu coração, aquelas notinhas de 100. Aquelas notinhas de 100 que faz tempo que eu não vejo mais. É, Deus. 600 reais. Ô, Jeová. Toma, doutora. E ela assinava o papel e dava. Toma, doutora. Toma. E ela assinava o papel, o recibo. Amém. Aleluia. Chegou o pastor Paulo. O dia da audiência. Esse homem que está aqui, o Jânio, ele sabe que a insulina, se você colocar 100, ela te mata. Eu coloquei 80. E eu comecei a ficar branco. Liguei para ele, porque esse cara aqui é como meu irmão. Você pode ligar para ele 3 horas da manhã. O irmão não é aquele que é de sangue, não. O irmão é aquele que ama um ao outro. Aleluia! É aquele que dá respeito. Liguei para ele, era meio-dia. Falei: foi bom te conhecer. Já despedido dele. Olha só como você vê como o crente é falho, como o crente é medroso. Foi bom te conhecer. Ele disse para mim que quando chegou em casa eu estava branco, eu estava pálido. Aleluia! Mas depois, 2 horas depois, a advogada manda uma mensagem para mim, pastor Paulo, e disse assim: Aneilton, parabéns porque o seu Deus é grande, viu? Aleluia! Parabéns porque o seu Deus é grande, viu? Você está absolvido da condenação. Oh, Deus Você lindo! vai fechar 20 anos, 12 fechado e 8 aberto, e 8 mil reais de multa. Mas você está absolvido. Aleluia! A oração, aleluia! Oh, Jeová! Move a mão de Deus, aleluia! Eu quero dizer para você que quando você ora, aleluia, havia um homem na Bíblia chamado Elias. Olha só o nome do homem: Elias. Elias começou a orar, pastor Paulo. Ele orava e falava assim: cadê o seu Deus? Seu Deus não responde, não? Aleluia! E orava e aquelas pessoas, aqueles profetas de Baal, 450 profetas de Baal orando e dando de Deus responder. Mas quando ele falou assim: faça um rego, coloca 4 candeiros de água. A água naquele tempo, pastor Paulo, era como se fosse ouro hoje, valia como ouro. Coloca 4 candeiros de água, e o Deus que responder com fogo, esse sim é Deus. Aleluia! Ele fez a oração dele, e Deus mandou fogo do céu, consumiu aquela água e mostrou para aquele povo que Ele é Deus. Aleluia! Que faz, aleluia! Ele é Deus que levanta, Ele é Deus que exalta, Ele é Deus que pega o pequeno para mostrar para o grande que Ele usa ainda. É Deus! Esse é Deus. Aleluia! Que servimos nesta noite. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia. Eu quero dizer que Paulo, aleluia, estava ali e falou assim: Paulo, Silas, vamos orar. Olha só para você ver. Sendo assaltado, foi assaltado, levou chicotada, estava preso, estava dentro da prisão, ainda queria exaltar a Deus ainda. Vamos orar?
Aí Silas falou para ele, eu não sou de oração, Paulo. Então você faz uma coisa, você louva e ora. É Deus. Ó, entendeu o negócio? Você louva e ora. Glória a Deus. Ah, pastor, eu não sei orar. Então louva. Tá lavando louça? Vai louvando. É Deus. Tá limpando a casa? Vai Glória a louvando. Deus. Porque quando você lava, aleluia, lá no céu, o teu Deus faz assim, ó. Oh, aleluia. A minha serva está louvando, aleluia. O meu servo está pregando, aleluia. O meu servo está orando, aleluia. O meu servo está fazendo a minha vontade. Ele não está olhando para o homem, ele está olhando para mim, que sou Deus, que criei os céus e a terra. É Deus. Aleluia. Só para encerrar nesta noite, eu quero dizer para você que um homem, um pastor, aleluia, ele não queria estar na presença de Deus mais. Ele falou assim, ó, para mim chega. Eu estou sendo muito caluniado dentro da minha igreja. Eu estou sendo muito perseguido dentro da minha igreja. Eu não quero ser pastor mais. Ele falou desse jeito, pastor Paulo. Mas para não escandalizar a obra de Deus, a Bíblia diz assim, ai daqueles pastores naquele dia que só quer a lã da ovelha. É Deus. Ah, meu Deus, aleluia, forte. Forte, Jeová. Eu vou falar, pastor. Eu vou falar, nem que o senhor não chama para pregar, mas eu vou falar, aleluia. Que só quer o quê? A lã da ovelha. É Deus. A Bíblia vai dizer assim, ó, trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Mas o mesmo escritor, Paulo, vai dizer assim, aleluia, contai a vossa necessidade para o anjo da igreja. É Deus. Meu Deus, hoje as pessoas estão preocupadas com dinheiro. É Jeová. Quanto que entrou esse mês? 10 mil, 5 mil, 4 mil. Não estão preocupados mais com a alma. Não estão preocupados mais com a alma, pastor Alessandra. Não estão preocupados mais casal, porque estão gemendo lá fora. Aleluia. Ele falou, agora eu vou desviar, não quero saber mais de Deus. Ele foi para um baile funk. E do outro lado da cidade, aquela menina falou assim, eu estou cansada de viver na mão de Satanás, eu estou cansada de viver na mão do diabo, mas eu quero, Senhor, que o Senhor manda um pastor aqui, e se esse pastor é aqui, eu vou sair do caminho do diabo e nunca mais vou sair da tua presença. Oh Deus lindo. Escuta aí, pastor Paulo. Ele entrou. E quando aquela mulher conheceu aquele pastor, ela disse, pastor, você veio me buscar. Ele falou assim, vem minha filha, vamos embora daqui, que aqui não é nosso lugar. Aleluia, Deus, Ele tem o seu modo de trabalhar, meu querido, aleluia. Não adianta você tentar esconder do homem, não adianta você tentar esconder da mulher, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer assim, aleluia, profeta que é profeta, ele fala o que Deus manda, não o que o homem quer. Meu Deus, aí, querido. É Jeová. Sabe por quê, pastor Paulo? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. A Bíblia vai dizer assim, ó, antes que tu formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei e te dei a nações como os profetas. Aleluia! Tu és meu, aleluia. A Bíblia vai dizer assim, aleluia, Isaías 43, Eita Deus! Versículo 13, a Bíblia vai dizer assim, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não, o homem está falando não, pastor. É Deus. O homem é falho, o homem é comedor de arroz e feijão, como meu irmão fala.
Meu irmão no evangelho falou, o homem é comedor, dá um beijão, é falho. Ele falou assim, ó, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, aleluia. Ele disse, operando eu, quem impedirá? E hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Fiquei 4 anos, pastor Paulo. 4 anos o inimigo me deixou no banco. Sabe por quê? A calúnia ela pode matar. É Deus. Mas Deus ele veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia! Assim eu agradeço a minha oportunidade e as formas do Senhor Jesus.